Presidente, nesta segunda-feira, com o plenário vazio, eu me dirijo a Vossa Excelência e aos telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado, fundamentalmente, para falar sobre o nosso Meirelles, o nosso ministro da Fazenda. O que é bom déficit para o Meirelles e o que é mau déficit para o Meirelles? Eu vejo o nosso ministro da Fazenda, nestas questões, como um nefelibata, um observador de nuvens. O atual governo, presidente, diz apoiar-se firmemente no princípio da austeridade fiscal. Em sua retórica, o equilíbrio fiscal é uma regra sagrada, essencial, para que fique assegurada a confiança do mercado na recuperação da economia e na retomada do crescimento. Em nome da austeridade, o país está comprometido a fazer a maior violência fiscal de toda a nossa história, a saber, o congelamento dos gastos públicos em termos reais para os próximos 20 anos, na forma consolidada, cristalizada, estabelecida na famosa emenda constitucional número 95. A austeridade, presidente Regufe, no dicionário de Meirelles, se confunde com equilíbrio orçamentário. Contudo, não obstante o compromisso com a chamada austeridade, o governo anunciou recentemente um déficit orçamentário da ordem de 139 bilhões só este ano, com promessa de novo déficit, de 129 bilhões para o ano que vem. O que está havendo com a chamada austeridade fiscal? Como explicar que o governo tenha rompido o pacto de confiança que fez com o mercado, com os jornalões e com a TV Globo, com o risco de que todos percam credibilidade no tal mercado? A resposta é simples. O governo faz dois tipos de déficits. O déficit que considera bom e o déficit que considera mau. O déficit mau é quando aplica recursos oriundos do déficit em políticas de desenvolvimento da infraestrutura e da melhoria dos serviços públicos. Por exemplo, senador Regufe, quando aplica em medicamentos para socorrer a população. Quando aplica em saúde, segurança pública e educação. O déficit bom, no entendimento do governo, é quando o dinheiro proveniente do endividamento público é destinado a pagar juros e rolar o principal da dívida pública. Em outras palavras, é o déficit resultante exclusivamente da agiotagem financeira para a alegria dos especuladores amigos de Henrique Meirelles e de Ilan Goldfein, o presidente do Banco Central, que veio do Banco Itaú. É claro que o déficit considerado bom pelo governo é péssimo para a sociedade. A dívida pública cresce sem nenhum efeito sobre o crescimento da demanda e o nosso desenvolvimento. Para o povo, é dinheiro literalmente jogado fora. Serve apenas para ampliar o patrimônio dos ricos, aplicado em títulos da dívida pública e concentrar renda na mão dos milionários, titulares da dívida pública. Isso não é novidade na política econômica brasileira. Novidade é o cinismo como Henrique Meirelles
defende essa política com unhas e dentes, em nome da promoção da chamada confiança do mercado na retomada do crescimento. O déficit, bom para a sociedade e certamente ruim para Meirelles, é o déficit que corresponde a gastos públicos efetivos, gerando demanda na economia, gerando investimento, gerando emprego e gerando mais demanda e mais emprego. Num círculo virtuoso. É o que se chama de política keynesiana. Foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos e na Alemanha, revertendo a Grande Depressão dos anos 30 do século passado nesses dois países. Esse déficit é repelido por Meirelles justamente porque ele não está preocupado com o emprego e o desenvolvimento, mas com mecanismos de facilitar o enriquecimento de especuladores. Acaso Meirelles não sabe disso? É provável que saiba, porque é do tipo que escolhe os ganhadores do jogo financeiro. Além disso, ele não passa de um contador de banco familiarizado exclusivamente com especulação. Dele não se conhece nenhum trabalho sério na área da economia. Esse é o caso também, senador Regufe, do presidente Michel Temer, que em sua longa vida parlamentar jamais tratou de questões econômicas de fundo. Em consequência, o barco de nossa economia vai sendo tocado de ouvido ao som da pura ideologia. Agora, suponhamos, apenas para efeito de discussão, se ao menos parte dos 130 bilhões previstos para serem queimados na fogueira da especulação, como déficit financeiro, fosse direcionado para a economia real, o efeito sobre a dívida pública seria idêntico, mas a economia, sobretudo o emprego, sofreria um impacto direto, altamente positivo. Para atender à nova demanda do setor público, o investimento privado e público começaria a se recuperar e o desemprego rapidamente cairia. Nada disso seria novidade, insista-se. Novidade, convém enfatizar, é a hipocrisia, a canalice e os subterfúgios com que o ministro da Fazenda defende sua política como um caminho de restauração da confiança do mercado na política econômica, que estaria esperando só isso, apenas isso, para deslanchar. Novidade é a infinita cara de pau do governo em relacionar confiança, senador Regufe, um fator subjetivo em retomada física da economia. Tudo disso resulta que, sem nenhuma possibilidade de melhora, milhões de desempregados e subempregados, milhões de subnutridos, milhões de famílias infelizes sentem os efeitos do déficit financeiro bom para o governo, com que Meirelles manipula a sociedade brasileira. O mestre mundial do déficit financeiro são os Estados Unidos. Eles tiveram elevados déficits fiscal-monetários, mas ao menos reservaram parte deles para a economia real. De fato, depois da crise de 2008, nos 7 primeiros anos, o déficit acumulado em nome de uma política fiscal de estilo keynesiano foi de 7 trilhões de dólares, com vistas, sobretudo, a atacar o desemprego. Funcionou. O desemprego baixou para menos de 5%, patamar em que se encontra agora. É verdade que, do lado financeiro, o Banco Central americano tenha injetado 16 trilhões de dólares no mercado no mesmo período para dar suporte aos especuladores em crise. Isso não tira, no entanto, o mérito da política fiscal
desenhada para atacar o desemprego e o subemprego. Entretanto, tendo feito uma política fiscal, ao menos parcialmente correta, o governo norte-americano, através do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e das agências de risco, pressionou duramente para que países em desenvolvimento, como o nosso Brasil, embarcassem na balela da austeridade. A marcha da hipocrisia financeira de Meirelles não para na falácia da política fiscal. Juntando o déficit fiscal com a política de gastos da Seguridade Social, os falsários da Fazenda, a mando de Meirelles, anunciam um déficit previdenciário de 402 bilhões para este ano. Trata-se, senador Regufe, de uma manipulação, grosseira manipulação dos orçamentos com vistas a justificar a reforma previdenciária, a entrega da Previdência para a banca privada. Na realidade, a Previdência no Brasil não tem déficit. O que existe são gastos constitucionais do sistema de seguridade social totalmente descolados do sistema previdenciário. A cargo, esses gastos, do Tesouro. A Previdência é sustentada com colaboração do empregado e do empregador, mais PIS, COFINS, participação no lucro líquido das empresas e até as loterias. Ela é altamente superavitária. O déficit apresentado resulta da soma do déficit financeiro exorbitante com os gastos da Seguridade, que a Constituição impõe que não sejam pagos pelo empregado e pelo empregador, mas cobertos pelo Tesouro, com a receita dos impostos. Nada tem a ver com a Previdência Social. O resto é hipocrisia, má-fé, manipulação de contas nacionais. E isto deverá ser enfrentado no momento oportuno com um referêndum revogatório das medidas adotadas no governo Temer, de forma a restaurarmos as condições para a retomada do desenvolvimento do país sob a bandeira de um projeto nacional, não o projeto do entreguismo, do domínio absoluto da banca e dos rentistas nacionais e internacionais. Entretanto, por mais que sejamos tentados a associar a política econômica em curso às pessoas de Meirelles e Temer, devemos buscar suas raízes reais em maior nível de profundidade. Meirelles não é, a meu ver, senador Regufe, um sujeito mau. Não é um homem vaidoso. Não tem orgulho. Não é dado a mentiras triviais. Apenas encontrou no círculo de Temer o mais bem articulado grupo político que conseguiu, como num ato de mágica, ganhar o Palácio do Planalto e impor uma política econômica neoliberal que jamais seria aceita pela sociedade brasileira na hipótese de uma eleição normal. A sombra que está por trás de Meirelles é a ponte para o futuro. O arremedo de programa do governo Temer, a que se deu o nome de Ponte para o Futuro, e que efetivamente se constituiu na ponte para o passado em termos de política fiscal, política trabalhista, política previdenciária, entre outras. Jamais na história do país um conjunto tão retrógrado e tão diversificado de medidas governamentais está sendo feito com tamanha velocidade e tamanha ausência de debate no Congresso e na sociedade brasileira. Meirelles tem feito o seu papel como xerife da economia e seu explicador, mas o fato é que revela
em todos os campos, um notável desconhecimento das matérias tratadas, atuando apenas na área ideológica do liberalismo econômico, que já faliu na Europa, que quebrou a Grécia, desgraçou a Itália, a Espanha e Portugal, falido e moribundo, pede para irresponsáveis no Brasil asilo. E esse asilo, num golpe parlamentar, é concedido sem a participação e contra os interesses do nosso povo e da nossa gente. Sem condições de fazer escolhas pessoais de economia política, já que isso está fora de suas habilidades, Meirelles faz o que sempre soube fazer: atuar como um fiel executivo de banco internacional. No caso dele, o Banco de Boston, colocando o Brasil a serviço da financeirização globalizante, falida na Europa. O mecanismo mais eficaz para isso é a manipulação da taxa básica de juros, a Selic, que segue sendo a mais alta do mundo, a despeito da queda da inflação. O juro é a remuneração do dinheiro, mais a taxa de risco e a inflação. A inflação no Brasil tem caído abruptamente porque pararam o país, pararam os investimentos. Mas o juro não cai no mesmo ritmo da inflação. E continua sendo o mais alto do planeta Terra, oferecendo a bancos como o Bradesco e Itaú lucros simplesmente fantásticos. A combinação da alta taxa de juros com o déficit público financeiro leva a uma situação explosiva da dívida pública, sem qualquer benefício para o setor público e a sociedade brasileira. Faltam medicamentos nas bases do SUS. Aparentemente, Meirelles, na sua ingenuidade, não consegue perceber isso. Comprometido a conduzir a economia brasileira até o fim do próximo ano, e talvez além do próximo ano, ele é capaz de destruir o Brasil por falta de formação econômica, por falta de informação, sem, imagino eu, mesmo se dar conta do que está fazendo. Obrigado, presidente, pelo tempo.